Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o nosso último assunto do ano. Ele se chama atividade mineradora. Nós vamos conhecer como foi o processo de encontro de ouro, metais preciosos e diamantes na região das Minas. Você observou que os bandeirantes foram os primeiros a encontrar esses produtos, esses minérios na região, né? Então, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, ok? Vale lembrar, gente, que toda essa região mineradora atraiu muita gente. Os estados que hoje você conhece como Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso começaram a ser habitados devido à exploração desse ouro. Então atraiu muita gente, muitas vilas foram formadas através da exploração do ouro. Tanto pessoas vindas de outras regiões do Brasil, como até mesmo portugueses. A oferta de ouro era tanta que atraiu gente da Europa para vir explorar esse ouro aqui na região. Uma das curiosidades mais importantes aqui desse encontro de ouro, né, nessa região, é a transferência da capital brasileira. Você lembra que na época dos engenhos, o que era mais movimentado no Brasil era o litoral, né? Principalmente ali os estados da Bahia e de Pernambuco, devido à exploração do açúcar. Porém, com a exploração do ouro, a região mais ao sul do Brasil, vamos dizer assim, né, ali a região sudeste, ficou bem mais movimentada, né? A região sudeste, ela ganhou movimento, ganhou vilas, ganhou riquezas, e então o governo português resolveu transferir a capital. Não vai mais ser Salvador. Agora a capital escolhida foi a cidade do Rio de Janeiro, por estar mais próxima à região mineradora. Esse mapa ele é bem interessante, é um mapa da economia colonial. Ele mostra as regiões onde havia mineração em amarelo, as regiões onde havia a produção de cana-de-açúcar, que é essa parte rosinha, mal dá para ver, mas é ali no litoral. Nós temos ali a madeira, a exploração da madeira, das drogas do sertão, né? Então observe aí que a região pertencente aos portugueses no Tratado de Tordesilhas, ela era bem explorada economicamente, né? Prosseguindo, o interessante é que a mineração também abriu portas para o comércio interno no território brasileiro. As cidades começaram a se movimentar, a se comunicar através do comércio. Algumas cidades, algumas regiões produziam mais certos produtos, por exemplo. Algumas regiões aí, como você vê no mapa, produziam mais alimentos, outros criação de gado, outros comercializavam escravos. Então acabou que houve um comércio intenso entre as cidades aqui dentro da colônia, né? Isso tudo graças à mineração. A mineração trouxe para a região um desenvolvimento do mercado interno, ou seja, a venda entre as cidades, né? Ou seja, também a gente pode falar aí numa integração das regiões, né? Uma região dependia da outra. Ali na região do ouro tinha muito ouro, mas alimentos faltava, carne faltava, né? Outros artigos pessoais, como por exemplo tecidos, couro, vinham de outras regiões. Então houve uma interligação aí das cidades brasileiras com a mineração. Uma outra mudança significativa foi na sociedade. Se você for analisar a sociedade dos engenhos, você tem basicamente ali 3 grupos, né? O senhor de engenho e seus familiares, os homens livres e escravos. Já na sociedade mineradora, nós temos uma variedade aí de classes. Olha, a gente vai ter os ricos, que são os donos das áreas de mineração. Nós vamos ter a camada média, que lá no outro slide você vai conhecer quem era. E homens livres pobres, ou seja, escravos que conseguiam sua alforria. A alforria, para quem não sabe, é a carta de liberdade, né? E os escravos propriamente dito. Então, nós temos essas 4 classes sociais. Eu dou destaque aqui às camadas médias e aos homens livres pobres.
Vamos começar com homens livres pobres. Esses homens livres, eles eram ex-escravos, na sua maioria, que conseguiam a liberdade. E aí você vem e pergunta, como isso ocorria? Muitos escravos que extraíam ouro, eles conseguiam arrecadar, juntar a quantidade que eles foram comprados. Por exemplo, se um escravo fosse comprado por, vamos colocar aqui, por exemplo, 20 mil réis, e ele conseguisse esses 20 mil réis com o seu trabalho, ele poderia comprar a carta de liberdade. Só que quando ele ficava liberto, era muito difícil ele encontrar um trabalho que ele conseguisse aí se estabilizar. E as classes médias, nós temos aqui alguns exemplos dessas classes médias. Olha só. Dentro das classes médias, a gente tem essa variedade. Podiam ser feitores, artesãos, funcionários públicos, ou seja, aqueles que trabalhavam junto com o governo. Vale lembrar aí que a gente está na época que o Brasil já era governado aí por um indivíduo, né? Não sei se você lembra, na época do governo geral, né? Isso se consolidou. Nós tínhamos os advogados, médicos, cirurgiões, comerciantes, intelectuais e também pessoas ligadas à Igreja Católica. Essa camada média era muito grande aqui no Brasil, né? No que vai vir a virar o Brasil. Então, essa camada média, ela nasceu também de acordo com a mineração, ok? Como havia muito ouro no Brasil, né, nessa região, claro que os portugueses trataram de controlar essa exploração. Nós vamos conversar agora sobre como que a coroa portuguesa fazia para tomar de conta desse minério, dessas pedras preciosas. Nós vamos começar a falar da Intendência Mineira. Era um órgão criado exatamente para isso, para administrar e controlar a mineração no Brasil. Dentro dessa intendência mineira tinha uma instituição chamada Casa de Fundição. Esse é o ponto principal aqui da nossa aula. A Casa de Fundição era o local onde o minerador, ou seja, a pessoa que recolheu o ouro, que tinha seus escravos e recolhia o ouro, ele tinha que levar o seu ouro, né, que era em forma de pepita, que é como se fossem umas pedrinhas. Esse ouro ia ser pesado, iria ser tirado a quinta parte desse ouro, né? Lá na fração, 1/5 desse ouro era retirado, que era o imposto dado ao rei. Ia ser derretidas aquelas pedrinhas, transformado em barra, colocado a data e o selo real, para simbolizar que aquele ouro passou pela inspeção portuguesa. Essa imagem que você está vendo faz referência a essas barras. E essa bolinha ali no canto é o selo real. Então, todo o ouro que tinha no Brasil, os guardas, quando passavam, vistoriando as casas, tinha que estar dessa forma. Se você tivesse um monte de ouro guardado em forma de pepita, significa que esse ouro não passou pela casa de fundição. E você poderia ser punido por isso, com prisão e a tomada dos bens e até mesmo a morte. Bom, como eu disse, né, a função dessa cobrança, principalmente dessa intendência mineira, que é esse órgão, além deles cobrarem esses impostos, eles que também era a coroa portuguesa que distribuía as datas. O que é datas? Eram as regiões que tinham ouro. Então sabia-se onde tinha ouro. E quem fazia a divisão entre os ricos era a coroa portuguesa. A coroa portuguesa que definia. Aquela área ali é do fulano, aquela outra área é do ciclano. E cobrava também os impostos, como a gente acabou de conversar. O quinto, né? O quinto é o nome do principal imposto que a coroa portuguesa cobrava dos mineradores. Correspondia à quinta parte do ouro encontrado. Então, se a pessoa, me ajudem na matemática aí, se a pessoa encontrasse 100 quilos de ouro, ia ser tirado a quinta parte de 100, 1/5 de 100. Então, esse valor ia ser referente ao valor que a pessoa, o minerador, tinha que dar ao rei, ok? Onde que ele deixava o quinto? Lá nas casas de fundição, beleza? Não sei se você já ouviu uma expressão que era até comum aqui no Brasil, chamada Quinto dos Infernos.
Essa expressão, ela foi criada nessa época. Essa expressão é usada quando a pessoa está estressada, está com raiva, e geralmente a pessoa fala isso. E essa expressão nasceu aqui, porque, claro, os mineradores não gostavam de pagar esse imposto. Para eles era muito alto esse imposto, ok? E aí eles chamavam isso Quinto dos Infernos. Interessante, né? Como muita gente achava um absurdo pagar o quinto, havia várias formas de contrabando. O que é contrabando? É esconder esse ouro da coroa portuguesa. Quando os guardas entravam na casa, eles arrumavam uma forma de esconder o ouro que não foi para a casa de fundição. Uma das formas mais interessantes que as pessoas escondiam era dentro de imagens religiosas, como você está vendo aí na imagem. São estátuas aí de madeira que eram cortadas, as pessoas escondiam o ouro ali dentro e fechavam. Quando os guardas entravam, eles jamais imaginavam que o ouro estava aí dentro. A gente também teve uma expressão aqui no Brasil, né, chamada Santo do Pau Oco, que significa que é uma pessoa que finge ser uma coisa e na verdade não é. Que é como se você mostra aí, né? Como você tá vendo. O santo aparece que ele é só um santo, mas na verdade ele tá guardando o ouro escondido aí, contrabandeado da coroa portuguesa. Essa expressão também é bem usada. Santo do Pau Oco. Bom, para piorar as coisas, o governo português decretou que, por ano, o minerador tinha que acumular 1.500 quilos de ouro. Então, toda vez que ele dava o quinto, a soma em 12 meses tinha que dar 1.500 quilos de ouro. Imagina, se cada minerador era obrigado a pagar 1.500 quilos de ouro, que é só a quinta parte, imagina o quanto de ouro se extraiu do Brasil, né, gente? Detalhe, os indivíduos que não conseguissem arrecadar 1.500 quilos de ouro, o governo português ordenava que guardas, conhecidos como dragões, invadissem a casa daquela pessoa procurando ouro. Se eles não encontrassem, levavam o indivíduo preso ou tomavam os seus bens, certo? A derrama era, então, a visita dos soldados portugueses na casa dos indivíduos que não conseguiam arrecadar os 1.500 quilos de ouro. É claro que isso gerou muito estresse, muitas pessoas não gostavam, né, de terem sua casa invadida, né, vasculhavam tudo, levavam as coisas da pessoa, levavam a pessoa presa. E detalhe, quase todo mundo sofria com a derrama, porque mesmo quando o minerador conseguia atingir os 1.500 quilos, a coroa portuguesa dizia que ele não conseguiu, só para que a coroa fosse e invadisse a sua casa. Isso gerou um transtorno muito grande, né? Mas antes de falar desse transtorno, olha essa charge aí, que interessante. Tem 2 guardas aí, né? 2 militares, vamos dizer assim. E o cara tá falando, eu não tenho mais nada. E aí ele fala, como não? Entregue as suas calças. Ou seja, eles tiravam tudo do indivíduo mesmo. E isso gerou uma série de revoltas nas regiões das Minas. Uma das revoltas mais famosas, né, dessa época se chama Conjuração Mineira, mas que você vai estudar lá no 8º ano. Foi uma revolta contra os impostos e contra a derrama, ok? Detalhe, para onde ia todo esse ouro? Né? Se de cada indivíduo ele pegava no mínimo 1.500 quilos, ia todo para Portugal, será esse ouro? Gente, olha que curioso, não ia para Portugal. Você tem alguma ideia para onde ia esse ouro? Eu vou te explicar agora. Esse ouro, ele ia para a Inglaterra. Isso porque a Inglaterra já estava passando por um processo de industrialização. E tudo que os portugueses precisavam, como calçados, tecidos, alimentos, quase todos os produtos que Portugal precisava, eles compravam da Inglaterra. E a forma que os portugueses pagavam para a Inglaterra era através do ouro brasileiro. Então, o ouro explorado no Brasil foi parar na Inglaterra. Então, se um dia você fizer uma visita à Inglaterra e ver algum prédio antigo decorado com ouro, muito provavelmente esse ouro veio da região das Minas, que era o pagamento que os portugueses faziam para a Inglaterra devido a esses produtos manufaturados.
Bom, esse foi o nosso conteúdo, então, atividade mineradora. Ele está presente aí no capítulo 13 do seu livro. Peço que você leia, faça as suas anotações, assista esse vídeo mais de uma vez se for necessário, para que você tire todas as suas dúvidas na nossa próxima aula presencial, ok? Não deixe de fazer as suas anotações e realizar os seus estudos aí da forma que você acha mais confortável, tá bom? Um grande beijo para todos e